Vai, sim. Amigos do Face, amigos do Instagram, temos ainda 1 minuto, mas, como sempre fazemos, chegamos um pouco antes para cumprimentar todos e dizer qual o tema que estudaremos. Se você puder, tenha à mão o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Meu rei não é deste mundo. Meu rei não é deste mundo. Aqui, pelo notebook, pelo celular, são exatamente 20 horas e podemos iniciar nossos estudos. Convido-os para juntos elevarmos o pensamento e o coração a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão mais velho, e a esta espiritualidade sempre carinhosa, que não nos deixa um só instante. Vejo aqui a presença das amigas Silvia Affini, Silvia Garcia, nossa companheira aqui da equipe, Maria Eduvirges também da nossa equipe, e com certeza dezenas de outros corações. Meu reino não é deste mundo. Vocês, nós já ouvimos muitas vezes a expressão doutrina. E esta expressão pode ser aplicada em muitas situações. Já ouvimos falar da doutrina católica, da doutrina protestante, da doutrina espírita. Doutrina, em poucas palavras, significa conjunto de princípios. Conjunto de princípios. Nenhuma religião, para falarmos das religiões e das filosofias, existe sem princípios, sem fundamentos, sem base, sem alicerce. É o princípio, ou são os princípios que dão embasamento, segurança, norte, um rumo. O princípio dos princípios
da doutrina espírita é Deus. Deus é o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. Assim começa o poema Deus, de Eurípides Barçanufo. Deus, portanto, é o princípio dos princípios. Sem Deus, não teríamos o cristianismo e não teríamos o espiritismo. Deus é, portanto, o fundamento primeiro da doutrina espírita. E qual o segundo princípio mais importante, essencial mesmo? A existência do espírito. O espírito é o segundo princípio fundamental da doutrina espírita e também, lógico, da doutrina cristã. Os espíritos existem como corolário, consequência lógica e natural da existência de Deus. Deus é o único ser no universo que cria espírito, ou no plural, espíritos. Somos, pois, filhos de Deus. Deus é o único ser eterno no universo, no sentido de que não teve começo e não terá fim. Este atributo de Deus, eternidade, é incompreensível para nós, é impenetrável. Como pode ser a existência de uma consciência cósmica, de um ser espiritual que não tenha tido começo? Essa questão é irrespondível para todos nós que mourejamos na terra. E não devemos nos ocupar com isto. Não chegaremos a nenhuma resposta e enlouqueceremos numa perturbação sem volta. Deus é eterno. Nós, os espíritos, não somos eternos, no sentido colocado há pouco, porque nós tivemos princípio, tivemos começo. Podemos dizer que somos eternos se flexibilizarmos o conceito da palavra eterno e usar esta expressão para designar aquilo que viverá para sempre,
mesmo que tenha tido um começo, como é o caso dos espíritos. Agora, eu pergunto a todos vocês que nos brindam com a companhia, e vale para mim esta pergunta: vocês, nós, simplesmente cremos na imortalidade da alma ou temos certeza, ou temos convicção absoluta, inabalável, de que assim é? Os cristãos podem ter seus medos, suas dúvidas, mas são dúvidas e medos injustificáveis no que tange à imortalidade da alma. Talvez tivéssemos o direito de duvidar da sobrevivência do espírito antes do advento de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes dele, a vida espiritual era algo muito nebuloso, confuso. Não se tinha uma ideia clara do que sucedia ao espírito no instante da morte e depois dela, embora já houvesse à época a crença de que algo em nós sobrevivesse à morte. Quando o Cristo, no domingo de Páscoa, 3 dias depois da sua crucificação e morte, reaparece aos discípulos, ali inaugura-se um tempo novo para a humanidade. A imortalidade da alma deixa de ser uma crença vaga, uma intuição, um desejo, para se tornar uma realidade. A doutrina espírita apenas faz confirmar esta verdade de que nós somos imortais. No capítulo 2 do Evangelho, encontramos aquele célebre diálogo entre Jesus e Pilatos. Quando Pilatos, inquieto, perturbado, ciumento, invejoso, inseguro, pergunta se Jesus é rei. E Jesus lhe diz que o seu reino não é deste mundo. Jesus estava dizendo e continua dizendo que o espírito sobrevive à morte e que, sendo imortal, os interesses do espírito não podem circunscrever-se, subsumir-se tão somente nos interesses materiais, humanos,
imediatistas, materialistas. Sendo imortal, o espírito merece mais atenção do que a atenção que dispensamos ao corpo. O espírito deve a todo momento concentrar nossas reais motivações para a vida. É este o primeiro tópico, a vida futura. Mais adiante, no mesmo capítulo, encontramos a realeza de Jesus. Jesus tem pela matéria muito carinho, muito respeito, muito amor. Jesus necessitou da matemática, da física, da química, da biologia, da botânica, para construir este planeta. Mas o Cristo deixa claro que a matéria foi feita para o espírito e não o espírito para a matéria. Estando na Terra, precisamos cuidar deste invólucro material, deste cosmo orgânico. A doutrina espírita não propõe o desprezo ao corpo, à matéria, ao trabalho, ao dinheiro, ao conforto material. A doutrina espírita, peço a sua atenção, do ponto de vista filosófico, não é contra nada. O Espiritismo não é contra nada, nem contra ninguém. O Espiritismo não é contra o que é material. O Espiritismo é sempre a favor de algo positivo. O Espiritismo não é contra a matéria, ele é a favor do espírito. É diferente. O Espiritismo não propõe o desprezo ao que é material. Ele propõe ênfase, primazia ao que é de natureza espiritual. Por isto, ele é rei e continua reinando, e o seu reinado tende a se expandir, a crescer, a avolumar-se sempre mais, na medida em que o espírito vai despertando para a sua origem, para a sua destinação. Na medida em que o espírito desperta para a vida, desperta a sua consciência, vai se dando conta de que ele é um Cristo em potencial. Quanto mais evoluímos, mais vamos compreendendo Jesus Cristo, vamos compreendendo o que é a condição crística e mais vamos nos motivando a buscar, a realizar em nós esta condição crística. Hoje, embora a distância imensa entre o Cristo e nós, hoje nós
nos parecemos com o Cristo mais do que há 2 milênios. Daqui 2 milênios, 10 milênios, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, nós nos pareceremos mais com o Cristo de Deus, porque vamos progredindo, evoluindo. O Cristo interno que trazemos em latência vai desabrochando, vai expandindo, e nós vamos realizando a nossa destinação gloriosa, caminhando para a perfeição relativa. O Cristo, daqui 1000 anos, 5.000 anos, 10.000 anos, 20.000, será muito mais rei espiritual, muito mais rei dos nossos espíritos do que é hoje, porque estamos apenas começando a perceber a verdade divina a nosso respeito. No capítulo 2, encontramos ainda outro tópico, o ponto de vista. Aquele que se esquece, aquele que duvida, aquele que não tem certeza de que é realmente um espírito imortal e prioriza o que é material em detrimento dos valores espirituais, este é um candidato a maior sofrimento, a maiores decepções, a maiores frustrações. Aquele que, porém, tem convicção de que é um espírito imortal e que envida esforços por recordar-se desta verdade o quanto mais possível, vai se aproximando gradativamente de um comportamento mais seguro, mais coerente, mais firme, mais sereno, mais otimista, porque vai permitindo que a sua essência floresça e frutifique. E o capítulo 2, termina com este tópico número 4, uma realeza terrena, que eu coloquei como título Surpresa e Humilhação. Uma realeza terrena. Aqui, Allan Kardec registrou a mensagem de um espírito que, na encarnação a que este espírito se reporta, esteve na Terra na condição de mulher, e uma mulher rainha. E sendo rainha entre os homens, na sua ilusão, na sua fantasia, no seu devaneio, na sua presunção, na sua arrogância, na sua soberba, no seu orgulho, no seu egoísmo e na sua ignorância, sendo rainha entre os homens,
imaginou chegar como rainha no mundo espiritual. Leio para nós o primeiro parágrafo deste tópico, sugerindo a você que oportunamente leia todo o capítulo e este tópico em particular. Quem melhor que eu pode compreender a verdade dessa fala de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho fez que eu me perdesse na terra. Quem, pois, compreenderia o vazio dos reinos terrenos se eu não o compreendesse? O que levei comigo de minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E para tornar-me a lição mais terrível, ela não me acompanhou nem até a tumba. Rainha, eu era entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação, que traduzido quer dizer vergonha. Que humilhação, que vergonha, quando, em lugar de lá ser recebida com soberania ou como soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu acreditava muito pequenos e que desprezava, porque não eram de sangue nobre. Oh, o que então eu compreendi da esterilidade das honrarias e das grandezas que se buscam com tanta avidez na terra. Queridos amigos, eu tenho aqui uma sinopse que leio para poder ter tempo de destacar alguns pontos. Precisamos fazer uma distinção entre personalidade e individualidade. De maneira simples, direi, personalidade é esta pessoa que somos agora no mundo. Eu estou. Prestem atenção no verbo. Eu estou homem, paulista, brasileiro, mas eu sou mais que esta personalidade. Digamos que nós, na média, tenhamos tido até aqui 500 reencarnações. Tivemos mais. Em cada reencarnação, tivemos uma personalidade. Eu, certamente, já ocupei corpo de mulher, tive centenas de profissões, nem sempre tive a cútis branca,
nem sempre reencarnei no Brasil. Cada reencarnação organiza uma personalidade. O espírito imortal é uma coisa diferente da personalidade. Como espírito imortal, nós somos a soma de todas as experiências, de todos os conhecimentos, de tudo aquilo que diz respeito à história de todas as nossas reencarnações. Quando nós desencarnarmos ou desencarnamos, os verbos cabem nas duas formas, voltamos para a pátria espiritual com a nossa individualidade. Nós, lá na pátria espiritual, recuperamos a condição de espírito. Por isso, esta rainha não chegou rainha na pátria espiritual. Como um príncipe não chega lá príncipe. Como um faxineiro não chega lá faxineiro. Um industrial, um comerciante, um agricultor, não chegam lá industrial, comerciante, agricultor. Nós chegamos como espíritos que somos. Quando você puder, leia, releia a questão 134 de O Livro dos Espíritos. Então, estando na Terra, nós não somos, nós estamos. Nós estamos. Nós somos aquilo que edificamos no mundo íntimo de nós mesmos. A justiça humana nos julga, nos avalia por critérios diferentes da justiça divina. Aqui, em função do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da ambição, da cegueira, julgamos as pessoas pela beleza plástica, pela cultura, fama, glória, poder, fortuna. Valorizamos aqueles que nos massageiam o ego. Na pátria espiritual, a justiça divina tem outro critério. No mundo espiritual, não seremos julgados, analisados pela plástica do rosto, pela fortuna, pela cultura, mas sim pelas nossas obras no bem e por nossas virtudes. Com isto, a doutrina espírita quebra muitos tabus, dizendo-nos que não é pecado ser rei, poderoso, culto, rico, e que também não é virtude ser empregado, súdito, frágil, ignorante, pobre. Ninguém tem que se orgulhar por isto. É condenável ser rei ou súdito, patrão ou empregado, orgulhoso e egoísta. Perante Deus, não é a condição humana que conta, mas a condição espiritual. Desejável, pois, que ricos ou pobres, famosos ou anônimos,
cultivemos as virtudes espirituais, porque isto é o que efetivamente vai contar. Já aqui na terra, perante Deus, perante o Cristo e, sobretudo, no nosso retorno à pátria espiritual. A rainha de França, aqui em sua página, nos apresenta um rol de 5 condições para que sejamos felizes no nosso retorno à pátria espiritual. No segundo parágrafo, ela apresenta 4 condições que devemos atender para almejarmos com segurança a nossa felicidade presente e a nossa felicidade futura. Diz ela, para se preparar um lugar nesse reino, é preciso, primeira condição, abnegação. Segunda condição, humildade. Terceira condição, caridade em toda sua celeste prática. Quarta condição, benevolência para com todos. Comentemos rapidamente estas 4 e depois, seguindo no texto, mencionarei a 5ª condição. Para se preparar um lugar nesse reino, é preciso abnegação. É uma palavra em desuso atualmente. Quer dizer desinteresse por si próprio. Precisamos aprender a desinteressarmos-nos de nós próprios, ou seja, precisamos vencer o egoísmo. A abnegação quer dizer deixar de pensar nos próprios interesses para pensar nos interesses do próximo, do outro, dos outros, da coletividade, da humanidade. É, portanto, a primeira condição, vitória sobre o egoísmo. Segunda condição, humildade. Quer dizer, é a vitória sobre o orgulho. Para podermos aspirar à felicidade espiritual, precisamos vencer o egoísmo que faz com que priorizemos o bem próprio em prejuízo dos demais e que priorizemos a humildade vencendo o orgulho que nos leva a considerarmos-nos superiores aos nossos irmãos de humanidade. Fazendo um estudo da personalidade da rainha, ela tropeçou nestes 2 vícios, egoísmo e orgulho. No seu orgulho, imaginou que seria recebida como rainha e teve uma surpresa enorme, uma desilusão muito grande. Caridade em toda a sua celeste prática. Nós precisamos fazer um estudo sobre a caridade
divina, que é mais do que simplesmente aquele óbolo que oferecemos a alguém. E benevolência, boa vontade para com todas as criaturas. Mais adiante, ela dirá: pois é preciso sofrer para chegar ao céu. É a quinta condição para que possamos adquirir a senha, a chave que nos abrirá as portas da felicidade no nosso retorno à pátria espiritual. Sofrer com o Cristo, sofrer com o Evangelho, sofrer aprendendo, sofrer crescendo, sofrer resgatando, sofrer evoluindo, sofrer libertando-se, sofrer aproveitando. Em respeito ao relógio, não lerei, mas como sugestão de leitura, Fonte Viva, capítulo 168, entre o berço e o túmulo. Entre o berço e o túmulo. Diz Emmanuel: a flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. E ele segue traçando-nos um paralelo entre as coisas transitórias e as coisas definitivas, estáveis, perenes. Precisamos ter muito claro o que é interessante para as nossas vidas e o que é, de fato, essencial, para não imitarmos aquele descobridor do Brasil que encontrou cascalhos verdes, imaginando ter encontrado esmeraldas. Muito do que agarramos é fumaça, se esvai. Então nós precisamos atentar para isto. Paulo nos diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Que possamos atender às necessidades orgânicas, sim, mas vivendo sempre em função do Espírito, que é imortal. Esta é a essência do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe vocês e a nós que nos encontramos aqui, a Sandra, Gisele, Olga, Cícero, Edneia, Rosanda, Patrícia, Hamilton, Júlio. Um abraço grande com votos de paz.